Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Então, Padre Gobi, em São Paulo, em São Paulo, 90, são quantos anos atrás? São 38 anos atrás. Então, e apontando, de fato, um dos sinais mais característicos do nosso tempo e que assinalam a proximidade do retorno de Jesus, que é a grande apostasia. Claro que Padre Gobi, por inspirado que estivesse, né, por Nossa Senhora, não podia imaginar, como ninguém de nós imaginávamos, que a Igreja chegaria a um tal fundo do poço como chegou agora, né? A ponto de nós devermos dizer que, de fato, esse tipo de palavra do Padre Gobi leva não poucos na Igreja a um terrível engano, porque eles pegam-se nessa palavra o Papa. E logo lembram de Francisco, ela está falando de João Paulo II, né? Ele está falando de João Paulo II, mas logo lembram de Francisco e são capazes de pegar a palavra do próprio Padre Gobi para virem contra nós, né? Como se nós estivéssemos fora do magistério da Igreja e da devoção e amor que devemos ter ao Romano Pontífice, porque execramos este ímpio, esse réprobo, esse maldito e destruidor, Jorge Mário Bergoglio, que absolutamente não é, nunca foi Papa, né? Não é Papa. Mas, enfim, né? Mas realmente eu queria uma pequena reflexão, começar com isso que nós estamos assistindo agora nos últimos dias em São Paulo. São Paulo. Vejam que foi ali que nós assistimos aquele gesto tão ímpio, crime de lesa divindade, quando aquela escola de samba arrastou lá pela avenida aquele rapaz representando Jesus e o demônio a vencê-lo. Bom, quer dizer, eu nem acho que isso seja o mais grave. Para mim, o mais grave é esse tal de cardeal, que chamam de cardeal Odilo aí, lá em São Paulo também, pegar a imagem de Nossa Senhora, levar ao templo Buda e botar ela lá debaixo da imagem do Buda. Para mim é mais grave isso, para mim é muito mais grave isso, que esse ímpio, que esse bobalhão comunista, esse cardealzinho de nada do Scherer aí fez. Aliás, não só ele, a Sagrada Religião no Brasil, e não só em carnaval, tem sido submetida ao mais triste vilipêndio, que é o crime apontado no Código, né? Ao mais triste vilipêndio. E pelos próprios eclesiásticos. E deve-se dizer isso de cada padre, de cada bispo, de cada leigo que não tem como heresia aquilo que eles chamam de teologia da libertação. Então, é por ali que deve-se começar. E agora, como querer exigir desse carnavalesco essa exibição, quando os próprios cardeais e a própria igreja no Brasil trata a Sagrada Religião como um instrumento do comunismo, tratam a Sagrada Religião como um instrumento do comunismo. Exigir o quê dessa pobre gente? Exigir o quê? Exigir o quê desta pobre gente? Esta aqui é a realidade, esta aqui é a verdade. E daí nós assistimos o povo brasileiro demandar, horrorizado da Igreja Católica, e se apegar a qualquer seita, a qualquer milagreiro, a qualquer expulsador de demônio. Mas para mim ainda isso não é o mais grave. O mais grave de tudo é ver tanta gente, tanto gente que
de coração católico, piedoso, etc., que não tem outra coisa senão que ir engolir e remando e carregando, como se diz, empurrando com a barriga esta religião, que já não é mais a sua, não é mais católica. A grande maioria, a grande maior parte do povo que persiste indo à missa e colaborando na verdade estão empurrando com a barriga esta religião, porque querem ser católicos. Daí então, o que fazer? Vou empurrando com a barriga, né? Vou empurrando com a barriga esta religião, empurrando com a barriga. Isto é a esse ponto que chegamos na apostasia. Né? E não é só aqui no Brasil, claro que se nós vamos ver isto, né, na América Latina e em todo o mundo, né, para chegarmos depois a esse cúmulo do cúmulo, isso que foge a todo e qualquer pensamento que nós dizíamos antes, que é de termos este Vaticano no estado que está, este antipapa, e fazendo nada mais que a figura. Digo, aquilo foi um sinal, né? A grande apostasia. Aquele é um grande sinal que está aí em Tessalonicenses, como Nossa Senhora diz. Mas é um sinal, já diria, passado e superado. O grande e atual sinal da proximidade do retorno de Jesus é nós estarmos vivendo aquilo que está em Apocalipse 13:11, sob a figura da segunda besta. Né? A figura da segunda, o falso profeta. Este é o 38, 39 anos passados dessa mensagem, nós dizemos não. É claro que vivemos na grande apostasia. Mais do que na apostasia, vivemos no cisma. Vivemos, que ninguém quer reconhecer, vivemos num grande cisma. Um cisma formal. Mas o grande sinal da proximidade de Jesus é ver que sobre esta contra-igreja está um antipapa, o falso profeta. A figura do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguinte. Bom, agora sim, né? Mas para agora eles botarem as mulheres com sim, sacerdotisas e tudo, isso vai tudo. Mas então, dizendo assim, ó, depois de assistir 6 anos este homem lá em cima, e todo mundo querendo engolir, empurrar com a barriga esse homem, agora estão dizendo que em Roma os cardeais estão se confabulando, se reunindo para ver se Francisco renuncia ou, enfim, eleger um próximo. Né? Quer dizer, mas 6 anos engolindo este homem e não querer reconhecer, não querer chamá-lo ainda de Papa, de Santo Padre, né? Não querer reconhecer que ele é um antipapa, um falso profeta. Qualquer cardeal, a começar por Ratzinger, que ainda não se coloque pública e diretamente contra este homem, alertando a Santa Igreja de que ela está em cisma e sendo destruída por um antipapa que é o falso profeta. Qualquer cardeal, bispo e padre que não façam isto clara e distintamente, este é dolosa, ao menos culposamente, um sinal do retorno, do breve retorno de Jesus. Até culposamente. Tem os dolosamente, isto é, aqueles que se fazem como ele, com as mesmas bandeiras de destruição da igreja. Se colocam como o antipapa Francisco, com a mesma bandeira de destruição. Esses operam dolosamente a destruição da igreja. Operam a destruição da igreja de forma dolosa. Então esse é o maior sinal. Agora o que falta? Falta o anticristo. Falta o anticristo e então o grande castigo. Pronto. Acabou. Acaba tudo e Jesus volta.
dizer, estamos na iminência de tudo isso. Depois de 6 anos, se espera que esse anticristo seja, pelo próprio Francisco, seja logo apresentado. Se espera isto, se espera isto. Os sinais estão aí, né? Os sinais todos estão aí. Apostasia, cisma, antipapa, falso profeta, e logo então o anticristo, o grande castigo e o retorno do Senhor. Não há dúvida, está tudo aí, acontecendo, tudo acontecendo diante dos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Se há 37 anos Padre Gobi falava alguma coisa e não viam, agora só não vê culposa ou dolosamente. Só não enxerga ou culposa ou dolosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.